Olá, queridos irmãos e irmãs, aqui quem fala é o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e chegou mais dúvida de vocês aqui para mim. E a dúvida de hoje é interessantíssima, veja comigo. Não ficou claro para mim por que Moisés não entrou na Terra Prometida. Só pelo fato dele bater em uma pedra, Deus o puniu dessa forma tão rígida? Ou existe mais algum detalhe no texto bíblico que aponta para algo mais grave que Moisés fez? Poderia nos ajudar a entender melhor essa questão? E olha só, eu já posso dizer a você que existe sim alguns detalhes a mais que pouca gente percebe, ok? Eu quero lembrar você que você também, assim como o nosso irmão aqui deixou a dúvida, você também pode deixar perguntas, dúvidas, sugestões, elogios, críticas aqui nos comentários desse vídeo. Ele fica sempre aberto para que os irmãos utilizem de uma forma carinhosa, sempre gentil, para que a gente possa crescer juntos, ok? E a sua dúvida pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. E nós vamos então agora responder essa pergunta, mas antes, deixa o seu curtir, deixa o seu joinha para abençoar o nosso trabalho, não custa nada para você e isso nos ajuda muito. Se o conteúdo for bom, se você gostar, deixa o seu like no nome de Jesus para nos ajudar. Vamos então à minha lousa de explicações que nós vamos aprender mais a respeito desse tema. Vamos lá? Vamos lá então, texto na tela. Números capítulo 20, versículo 12 nos diz o seguinte: Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Temos então aqui o texto de Deus dando uma punição a Moisés e Arão, e eles não entrariam na terra prometida. Muitas pessoas olham para esse verso e acham que Deus foi muito duro, foi muito pesada a punição de Deus em não permitir que Moisés e Arão entrassem ali na terra prometida, maravilhosa, preparada por Deus. Porém, queridos, uma análise detalhada nos ajudará a entender esse porquê. Por que Deus foi tão duro? Por que Deus foi tão pesado na sua punição? O que está de verdade por detrás dessa decisão do Senhor? Eu quero te dizer uma coisa, são alguns detalhes que a maioria dos leitores não percebem numa leitura superficial. E eu vou revelar para você, tá ali na palavra, é só a gente estudar passo a passo. Fique comigo até o final para que você entenda por que Moisés de fato não entrou na Terra Prometida. Mas para isso nós precisamos entender o contexto. Vamos então analisar todo esse contexto dessa punição dada a Moisés e a Arão, e é nesse momento que você precisa se inscrever no canal. Olha só, estou publicando aqui estudos bíblicos de segunda a sexta às 15 horas, gratuitamente aqui no YouTube. Então, dá uma olhadinha aí, se você ainda não está inscrita, minha irmã, tá perdendo tempo, vem estudar a palavra de Deus com a gente. Estamos aí numa comunidade grandiosa, com mais de 300 mil pessoas estudando a palavra de Deus. Venha se juntar a nós nesse grupo, aprendendo mais a palavra do Senhor. Olha só, o povo estava mais uma vez murmurando. Era algo que acontecia muito, né? A gente acompanha bastante ali na história. E dessa vez não havia o quê? Água para beber, conforme está no trecho de Números 20, dos versos de 2 a 5. Observe o destaque aqui na tela, versículo 3, Números 20, verso 3. E o povo contendeu. Então observe que o povo aqui começa a arrumar briga com Moisés, reclamação, murmuração, complicações com Moisés, que era o líder. E disseram para ele o seguinte: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Expiraram nossos irmãos. Bom, você pode lembrar comigo que lá em Números 13, nós temos aquele caso impressionante dos espiões que foram enviados e depois a punição de Deus por causa da falta de fé do povo, da murmuração do povo. Deus diz ali que das pessoas de 20 anos para cima, nenhuma daquelas entraria na Terra Prometida. E nós vemos ali diversos problemas, diversas pessoas então vão morrendo naquele deserto. E aqui, essas pessoas que viram tudo o que aconteceu lá no passado, e outros que não viram, que foram ali crescendo, que eram pequenininhos quando o povo saiu lá do Egito, eles mantêm esse comportamento de murmuração. E aí, Moisés e Arão, que são líderes ali, o que eles têm para fazer? Eles não têm poder em si mesmos, eles vão para a porta do tabernáculo, onde a glória do Senhor se manifesta diante deles, conforme está em Números, capítulo 20, verso
6. Então Deus dá uma ordem a Arão e Moisés sobre o que deveria ser feito por eles para resolver esse problemão. Observe comigo Números, capítulo 20, verso 8. Toma o bordão, aquele bordão famoso que foi utilizado para abrir o Mar Vermelho, ajunta o povo, você, Moisés e Arão, teu irmão, e diante do povo, diante dessas pessoas, falai a rocha e dará sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Conforme podemos observar no verso, eles deveriam falar para uma determinada rocha que existia ali no cenário e dela então iria sair água para o povo beber. Essa era a forma, preste bem atenção, era a forma designada por Deus para que o milagre acontecesse. Mas preste bem atenção numa coisa interessante. Lembra comigo que já havia ocorrido algo muito parecido um tempo atrás. O povo murmurou por causa de água já ali no deserto, lá no comecinho daquela saída do Egito. Porém, da outra vez, a ordem de Deus ela foi diferente dessa. Lembra comigo, olha só. Êxodo 17, verso 6. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha. Então observe que dessa vez aqui, lá atrás, tinha também uma rocha, lá em Horebe. E diz o texto, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Então observe que da primeira vez que aconteceu uma coisa parecida, Deus mandou ferir a rocha e diante de todo o povo, e Moisés fez assim como Deus ordenou. Mas agora é diferente, Deus mandou falar para a rocha. Guarde bem essa informação que ela é importante. Vamos ver um pouquinho agora então da execução da ordem dada por Deus, como que ela foi feita. Quando vão executar a ordem de Deus, observamos que Moisés e Arão cumprem parcialmente a ordem dada por Deus. Por que parcialmente? Eles reúnem o povo, vão lá para a rocha, mas não fazem toda a ordem de Deus conforme foi dada. Eles não cumpriram também de um modo louvável a ordem de Deus, com humildade e mansidão, como foi da outra vez, coisas que foram exigidas pelo Senhor. Observe como aconteceu, Números 20, verso 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha. Feriu a rocha 2 vezes ainda com o seu bordão. E, a gente pode observar aqui que mesmo assim o milagre aconteceu. Saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. Deus foi misericordioso aqui. Agora vamos analisar. Olha só. Ao invés de falar a rocha, Moisés bate na rocha 2 vezes, o que indica pra gente uma forma agressiva e até raivosa de tratar aquela questão. A ordem de Deus para falar a rocha tinha como objetivo exaltar, glorificar o nome do Senhor e mostrar que Ele, o Senhor, era o autor do milagre. Chamar a atenção para a santificação, santificar o nome de Deus diante de todo o povo. Mas quando Moisés bate na rocha raivosamente, ele chama a atenção para quem? Para si mesmo, e não glorifica o nome do Senhor da forma devida, diante do povo, da forma como Deus ordenou. E a gente aprende então aqui, queridos, uma coisa muito importante. Não é do jeito que a gente acha que devemos servir a Deus que nós devemos servir. É do jeito que Deus manda servir. É assim que deve acontecer. Em seguida, após a rocha dar água ao povo pela misericórdia de Deus, Moisés e Arão vão ser advertidos. Observe bem, Números 20, verso 12. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso, preste bem atenção, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Bom, agora vem aqui a chave para a compreensão. Esse foi o motivo pelo qual Moisés não entrou na terra prometida. Deus considerou a desobediência como falta de fé.
visto que não credes, está lá no versículo. O Senhor que vê os corações observou que Moisés e Arão não creram na ordem. Da primeira vez eles creram e bateram na rocha e saiu água. Agora eles acharam que somente falar para a rocha não era suficiente. O Senhor considerou falta de fé. Talvez então Moisés não tenha crido que apenas falar à rocha seria suficiente. Nós não estamos dentro, não temos como analisar dentro do coração de Moisés. No entanto, quando Deus analisou, considerou falta de fé. Não creu. E observe ainda, um pouquinho antes dele bater na rocha, Números 20, versículo 10, observe como que Moisés fala para o povo. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Você observa na narrativa que Moisés não menciona o nome de Deus, que Moisés não chama a glória para o Senhor. Pelo contrário, Moisés chama a atenção para si mesmos e bate na rocha, quando ele deveria então chamar o povo, convocar os anciãos e então dizer: o Senhor mandou fazer o seguinte, falar a essa rocha e ela dará a água. E ele deveria então dizer: rocha, dê água, e as águas saírem, mas ele não creu. Foi por isso que ele não entrou na Terra Prometida. Agora vamos analisar a reação. Vamos ver a reação de Moisés, que é importante para a gente fechar esse tema. Mas antes, para você que chegou até aqui, né, você gosta de estudar a Bíblia, né? Eu percebi, porque só chega até o final dos estudos quem gosta. Primeiro comentário fixado aqui desse vídeo tem 2 links. Um para o nosso curso completo da Bíblia inteira em videoaulas, que você pode assistir do celular, tablet, computador. E o outro curso que vocês pediram muito, Apocalipse verso por versos, 404 versos interpretados figura por figura, frase por frase, palavra por palavra, para você realmente entender esse livro maravilhoso. Vem estudar comigo. Vale muito a pena. Podemos observar também que Moisés não se deu por satisfeito com a punição que recebeu. Ele orou bastante ao Senhor para que Deus mudasse de ideia e o deixasse entrar na Terra Prometida. Porém, nós podemos observar que o Senhor já tinha decidido a questão e pediu que Moisés não mais falasse naquele assunto. Conforme está no trecho de Deuteronômio 3, de 23 a 29, eu destaco aqui o versículo 26 desse trecho, que diz o seguinte: porém o Senhor se indignou muito contra mim. Lá em Deuteronômio, Moisés está falando já para a geração que iria entrar na Terra Prometida. Aquela outra geração, praticamente todos já haviam morrido no deserto. E ele diz lá, relembrando toda a história: olha, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vocês e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisso. Não peça mais para entrar na Terra Prometida, que você não vai entrar. Alguns, queridos, acham injusta a decisão de Deus de não permitir a entrada de Moisés, de não ouvir a oração dele e também a de Arão para entrar na Terra Prometida. Mas nós devemos nos lembrar que Deus trata com muito mais severidade aqueles que mais conhecem sobre ele, aqueles a quem ele mais se revela, como foi o caso de Moisés. Isso faz com que a responsabilidade de Moisés fosse bem grande. A Bíblia diz que Deus tratava as coisas com Moisés face a face, com grandes manifestações de poder. Êxodo 33, 11. Isso era um grande privilégio para ele, mas também grande responsabilidade, e ele deveria, utilizar esse grande privilégio, essa grande responsabilidade para fazer conforme Deus ordenou. Ele falhou em um ponto em que Deus exigiu que ele não falhasse. Isso foi determinante para que Deus o punisse, não permitindo que entrasse na Terra Prometida. Mas, olha aqui para fechar, por outro lado, certamente, Moisés herdou muito maior herança, pois quando morreu, foi recebido nos braços do Deus Todo-Poderoso, a quem ele serviu de forma grandiosa durante a sua vida. E olha só, como o apóstolo Paulo bem observou, partir e estar com o Senhor também é uma grandiosa bênção, a maior de todas. Filipenses 1, 23. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E olha só, para você, só para você que ficou até aqui, quem já saiu do vídeo não vai ter essa informação. Mas você sabia que Moisés entrou na Terra Prometida?
Ah, presbítero, essa informação eu não sabia. Coloca aqui nos comentários se você sabia que Moisés depois entrou na Terra Prometida. E depois coloca aqui para mim se você sabia do que eu vou te revelar agora. Sabe quando que Moisés entrou na Terra Prometida? Na transfiguração. Lembra que Moisés e Elias se transfiguram diante de Jesus Cristo ali num monte, né, onde Jesus estava e dois dos seus discípulos estavam juntos ali com ele? Olha só que interessante. Ali naquele monte é dentro da Terra Prometida. Então Moisés depois viu a Terra Prometida na transfiguração. Glória a Deus. Eu vou ficando por aqui, lembrando que você, se quer estudar mais a Bíblia, primeiro link fixado aqui nos comentários, tem detalhes dos nossos 2 materiais. Vem estudar comigo, eu quero conversar com você pelo WhatsApp, tirar suas dúvidas pessoalmente. Fico por aqui, até o próximo estudo. Fica com Jesus.